A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é a irmã Tauana, onde estarei apresentando mais uma pré-aula dos juniores. E a lição de hoje é a de número 7, Jesus é batizado. Lembrando que estamos aprendendo então sobre a vida de Jesus e seguimos o nosso painel com a lição número 7, o nosso envelope já está ali prontinho, colado. Você pode estar fazendo com as crianças também, recortando, enfeitando, deixando as crianças usarem a criatividade para elaborar então esse trabalho, esse cartaz, conforme vai desenvolvendo cada aula, aplicando cada aula da nossa lição da Escola Dominical. O objetivo da nossa aula é ensinar que nós fomos chamados para testemunhar da salvação por meio de Cristo, usado e principalmente o nosso modo de viver. Que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos nova criatura e através das nossas atitudes, nós podemos então mostrar Cristo, fazer a diferença. E nós podemos fazer a diferença por onde nós passarmos, por exemplo, na escola. Quando houver uma atitude de briga, discussão, você não precisa fazer igual os seus amigos estão fazendo. Você tem que fazer a diferença, ter uma postura, o que Jesus faria nessa situação. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. E o nosso versículo de memorização se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, que diz assim: "Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei." E para você trabalhar, então, esse versículo de memorização, eu trouxe aqui um envelope e coloquei frutos do Espírito, o capítulo e o versículo que se encontra em Gálatas, e coloquei o início do versículo, mas o Espírito de Deus produz, 3 pontinhos, e contra essas coisas não existe lei. E aqui dentro você vai tirar então os frutos, que quais são? O amor, a alegria. E conforme você vai tirando, foi escrito em papel, com canetão, humildade. A característica do cristão, ele precisa ser humilde. Você vai explicar para as crianças, olha, ser humilde, reconhecer quando erra, não querer ser mais que os nossos amigos, ser humilde. Também o cristão precisa ser fiel, fidelidade, honrar com a sua palavra, uma qualidade. Outra também que nós temos a bondade, ser um bom ser humano nas nossas atitudes, ser um bom filho, ter bondade no coração, compartilhar as coisas. E você vai explicando então para as crianças com base do nosso versículo de memorização. E olha, quando nós temos Jesus, nós temos a alegria. Ele nos proporciona momentos de alegria. E quando nós temos Jesus, nós somos felizes, porque é uma alegria que só o Senhor nos dá. E vai continuando explicando o amor. O amor. Precisamos ser pessoas, crianças amorosas. As pessoas precisam sentir Deus na nossa vida, através das nossas atitudes, através do amor, o domínio próprio, saber o que quer, resistir às tentações do mal, ter domínio, saber que aquilo é errado e eu preciso dizer não. Então, com base nesse envelope, ainda aqui há mais, delicadeza. Você precisa ser uma criança delicada, não ser aquela criança brava, onde as pessoas evitam você. E com base, então, vamos dar continuidade à palavra paz. Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos paz. E através desse envelope, você vai continuando a falar sobre os frutos do Espírito. Ao encerrar, você coloca o seu envelope, você pode então embaralhar, pedir para que uma criança tire uma palavra e explique com as suas palavras para ver se ela compreendeu então os frutos do Espírito. Essa foi uma ideia que eu trouxe para você.
E com base nisso, você pode fazer a memorização dos frutos do Espírito que nós encontramos em Gálatas capítulo 5 e versículo 22 e 23. E a nossa aula é muito especial, é sobre Jesus. Jesus é batizado. Lembrando que nós estamos aprendendo sobre a vida de Jesus. E agora, nós chegamos no momento em que ele é batizado. Eu trouxe um recurso para você muito fácil. Eu peguei um potinho aqui. Eu peguei um pote de sorvete redondo. Você pode utilizar quadrado, qualquer tiver. Por quê? Dentro desse pote está a história de hoje. Como? Ao abrir, você já vai ver aqui o céu. Quando eu contar a história, você vai entender melhor. Aqui está o nosso personagem João Batista e o nosso personagem Jesus. E o nosso pote, de um lado ele vai representar o deserto e do outro lado o Rio Jordão, na qual Jesus foi batizado. Então vamos lá. A nossa história de hoje está dentro deste pote. E quem quer ouvir, deixe as crianças bem curiosas para elas prestarem atenção. Nós vamos falar então de um homem chamado João Batista, que vivia anunciando a palavra do Senhor, dizendo: arrependei-vos, né? Se arrependam já, porque logo o reino dos céus está perto. Ele pedia para que o povo se arrependesse dos pecados e muitos se convertiam, acabavam aceitando o Salvador. Acabavam então sendo batizado e perdoado no Rio Jordão. Isso acontecia e ele vivia no deserto. A palavra de Deus diz que ele usava roupas feitas de pelos de camelo, cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato, olha só. E ele vivia. Então você coloca João Batista no deserto. Você pode também fazer um pouquinho maior ou desse tamanho em outro pote que você tiver aí. E certa vez, Jesus disse para João que queria ser batizado também por ele. Mas João, ele ficou espantado e disse: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu batize? Porque Jesus era o homem sem pecado, ele não tinha pecado nenhum, mas ele precisava fazer aquilo para a promessa se cumprir. Então, Jesus precisava ser batizado. E João foi até o Rio Jordão, aí você vira o potinho para mudar o cenário, e batizou Jesus. Aqui dentro, se você quiser, você pode colocar um pouquinho de água, lembrando que o material é feito de EVA e pode molhar também, não tem problema. Você pode deixar as crianças mergulhar Jesus, né, o personagem da nossa história, para eles estarem participando. E na mesma hora que Jesus foi batizado, olha o que aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba e do céu veio uma voz, a voz de Deus que dizia: este é meu filho amado, que me dá muita alegria. E aqui na base da tampa, eu colei então algodão representando as nuvens, porque a palavra descreve que o céu se abriu, e em forma de pomba eu colei então uma pombinha branca. Eu fiz com EVA de glitter para representar a pomba e desceu sobre ele. Você pode colocar bem embaixo para representar então o Espírito Santo. E Deus se manifestou dizendo que aquele era o Filho amado que dava muita alegria. E mais uma vez a promessa estava se cumprindo. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo começa um processo em nós, nos tornamos semelhante ao Salvador e começamos a produzir os frutos. Lembra do nosso versículo de memorização? Quando nos tornamos nova criatura,
tudo se fez novo, os nossos pecados são perdoados e nós então começamos a se tornar semelhantes ao Filho de Deus, Jesus, o homem sem pecado. Quando temos Jesus e o Espírito Santo habitando em nós, nossas atitudes passam a ser diferentes das atitudes que nós tínhamos antes. Olha só, se Jesus viesse aqui hoje, o que ele encontraria? Você pode estar fazendo essa pergunta. Será que eu estou fazendo atitudes corretas? Estou tendo atitudes corretas? Será que eu estou tendo um bom comportamento? Será que eu estou honrando meu pai e a minha mãe quando eles pedem alguma coisa? Faça seus alunos refletirem. E para concluir, então, essa mensagem tão maravilhosa sobre o nosso Jesus, você pode pedir para que as crianças façam uma roda, se ajoelhem e peçam perdão dos seus pecados, para que elas tornem, então, novas atitudes, atitudes que Jesus faria. Muitas das vezes é necessário fazer com que nossas crianças reflitam, pois os dias de hoje, o inimigo tem tentado atacar as mentes das nossas crianças através de redes sociais, através da internet, mas vamos usar para o bem, fazer com que elas reflitam o que você tem visto, o que você tem assistido, acessado, será que tem glorificado o nome do Senhor? É momento de se arrepender. Então, no fim, você pode fazer uma oração para que todos se arrependam e o nome do Senhor venha a ser glorificado e que as nossas crianças possam refletir o Espírito Santo através da vida delas. E para concluir, nós vamos guardar então o nosso recurso no envelope novamente, lembrando que você pode fazer as crianças memorizarem os frutos do Espírito através do nosso envelope. Peçam para que elas vão retirando e falando o que aprenderam sobre cada um e que elas precisam praticar. Às vezes é difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos vencer. Nós vamos colocar aqui então no nosso envelope número 7 e a nossa história volta então para o pote. Você pode trazer na próxima aula para relembrar essa aula tão maravilhosa que aprendemos hoje. Bom, essas foram algumas dicas da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Deus abençoe sua vida.